Os queridos irmãos sacerdotes, diáconos, queridos irmãos e irmãs do batismo, hoje é um dia especial, lembrava no começo, de maneira breve, porque a Igreja não se contenta em trazer os fiéis para dentro do templo para celebrar a Eucaristia, mas a todos leva para fora de cada templo. Portanto, levamos juntos, levando a Eucaristia e dizendo a todo mundo que nos vir na procissão: este é o meu Senhor, eu adoro, Ele é o meu Deus, Ele é a minha vida. E para quem desconhece o nosso grande amor, nesse dia passa a conhecer. E talvez isso intrigue algumas pessoas e as leve a se perguntar: por que eles e não eu? Nesse dia eu não consigo deixar de me lembrar de uma viagem que foi concedido por Deus fazer à Terra Santa e em Jerusalém subir naquela sala de cima onde Jesus mais provavelmente celebrou a ceia. E ali era comovente ver que nós pudemos aquele dia celebrar a missa lá, vários cardeais, arcebispos, bispos de diversas regiões do mundo celebrar. Lá também foi Pentecostes. Numa só língua, a mesma Eucaristia, a língua do amor de Deus que nos unia. Certamente nós tropeçamos muito nos sotaques na pronúncia da língua litúrgica usada naquele dia. Mas nada pode se comparar a uma emoção de ir à fonte do grande amor da vida dos cristãos e não só dos padres. Santíssima Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, presentes no meio de nós. Corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, que nos é dado como pão da vida, como alimento do caminho, como sacrifício pacífico, no qual nós participamos, que nos é dado como luz que ilumina os nossos passos. A Igreja, nas suas normas sobre os sacramentos, começa falando sobre a Eucaristia assim: Augustíssimo Sacramento é a Santíssima Eucaristia. Augusto era o título empregado para os Césares. A Eucaristia não é simplesmente augusta, é superlativa. Augustíssimo Sacramento, majestosíssimo Sacramento. Majestoso o sinal que carrega a realidade viva do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo nosso Senhor. É a Santíssima Eucaristia, é a Santíssima Ação de Graças. É a nossa gratidão unida à do Senhor pela nossa salvação oferecida por Cristo no Calvário. Na Santíssima Eucaristia, o próprio Senhor Jesus está presente, está contido. Ele se oferece e se recebe. Ele se dá como alimento para a nossa vida. E por ele, por esse sacramento, continuamente vive e cresce a Igreja. Alimenta o nosso coração, a nossa alma, nutre a nossa esperança e nos forma como comunidade, como novo povo de Deus. Jesus Cristo está presente, o primeiro verbo empregado pelo Santo Padre ao compor o Código de Direito Canônico, trazendo documentos do Concílio de Trento, do Concílio Vaticano II, diz assim: na Eucaristia está presente, se contém o próprio corpo de Cristo, o Senhor Jesus inteiro está lá presente. Latente a presença dele, patente o sinal. Patente o sinal do pão, latente, mas real a presença do Senhor ali. Jesus está presente. Isso tem consequências. Quando celebramos a Eucaristia, se consagra o pão e o vinho, isso tem consequências para a fé dos cristãos. Se Ele está aqui, eu não posso me comportar na presença dele como se estivesse na praça. Eu não posso me comportar na presença do Senhor de modo banal, superficial. Eu preciso voltar os meus olhos para aquele sinal que esconde, mas dá verdadeiramente a presença do Senhor. Os gestos de adoração que se devem multiplicar. Às vezes algumas pessoas dizem: se eu tivesse conhecido Jesus pessoalmente, seria tudo diferente na minha vida. Desculpe, você tem a possibilidade de conhecê-lo pessoalmente, pelos sinais do pão e do vinho. Ele está ali, o mesmo Jesus que convidou Pedro
a ir e a segui-lo. O mesmo Jesus que convidou os discípulos a ir a ver onde ele morava. Vinde ver. O mesmo Jesus que curou os cegos, os coxos, os leprosos, os aleijados. O mesmo Jesus está ali presente e vivo em cada Eucaristia que nós celebramos, debaixo das espécies do pão e do vinho. É Jesus todo inteiro. Não é como se fosse, não é um símbolo. O sinal é visível, mas a presença invisível é real. Ele está ali. E se eu, imaginando que estivesse me encontrando com Jesus viajando no tempo, me encontrasse com ele, como ele estava na sua humanidade, ainda antes da sua paixão e morte e ressurreição, se eu imaginando isso, penso que seria melhor adorador do que encontrando com ele presente na Eucaristia, eu posso me enganar muito seriamente. Eu sei que Jesus está presente, porque a esposa de Cristo o reconhece no pão e no vinho. A nossa mãe igreja reconhece o seu esposo lá. E proclama hoje abertamente, até nas ruas, que Jesus está presente no meio de nós. A presença real é indicada nas capelas do Santíssimo por uma lâmpada vermelha, que é um convite visual a uma adoração pessoal. Na Capela do Santíssimo, nas nossas igrejas, nós somos chamados a entrar com reverência, a entrar com toda a atenção voltada para o dono da casa. Às vezes nós entramos nas nossas igrejas para a Santíssima Eucaristia e parece que não mudou nada do lado de fora, entrando para o lado de dentro. A atenção ao Senhor sacramentado que está presente nas nossas igrejas é mínima. Para algumas pessoas, sincera e total, mas numericamente inferior àquilo que nós poderíamos pensar. As nossas igrejas foram consagradas, dedicadas, precisamente ao culto do Senhor. A chegar ali e a reverenciar o Senhor. Os gestos de adoração são muitos. A genuflexão, ou seja, o mínimo gesto de inclinação humilde do nosso coração na presença do Senhor, de prosternação, como diziam os antigos, dobrando o joelho direito até o chão. É um pequeno sinal. E às vezes nós vemos entre nós sinais da cruz mal feitos e uma espécie de vertigem corporal que imita vagamente um ajoelhar-se. Nós não precisamos ter vergonha de nos ajoelhar na igreja. Sim, quem tem problemas de saúde que não podem se ajoelhar, uma inclinação de corpo. Mas mesmo esses que não podem fazer a inclinação, prosternar o coração na presença amorosíssima do Senhor. Inclinar-se, dobrar-se, ou imaginar que nós estamos como sacerdote na Sexta-feira Santa, prostrados ao chão diante da majestade augustíssima de Jesus. Ele me amou e se entregou por mim. Jesus está presente. Gestos de adoração, os cânticos de louvor. Cânticos de louvor a Deus tem que ter uma certa qualidade compatível com a dignidade de quem é louvado, não com o gosto pessoal meu. Os nossos louvores não podem ser banalizados com cantilinhas nem vou explicar muito o meu pensamento, mas é importante que nós nos adecemos, que nós nos empenhemos em amar o Senhor com cânticos e louvores. Santo Agostinho dizia que era muito importante cantar na igreja, dizia até que quem canta reza 2 vezes. Mas ele dizia que nós não nos iludamos. Nós podemos sentir mais prazer no ato de cantar do que na adoração do Senhor que o canto expressa. E aí, a idolatria. Mas o canto é importante. O canto é parte da nossa liturgia católica. Nós não só cantamos na liturgia, nós cantamos a liturgia, o serviço sagrado de louvores, de adoração ao Senhor, que contém súplicas, que contém pedidos de perdão e assim por diante. Os cânticos, as melodias devem ser compatíveis com o momento que se está celebrando. Jesus está presente. Ele espera os nossos louvores. A atitude de gratidão pela sua presença entre nós. Jesus, certa feita, procuraram 10 pessoas
que sofriam, eram leprosos, aliás, se aproximaram dele e pediram que ele as olhasse. E ele disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes, que era o sinal de que a cura estava prometida e a caminho. No meio do caminho, os 10 foram curados. E o que aconteceu? Quantos voltaram para agradecer? 1. Esse único homem que voltou para agradecer não era judeu, era pagão. Foi a única vez no Evangelho que Jesus se lamentou de alguma coisa. Por que eles não vieram agradecer? Deus ama a nossa gratidão, ama a Eucaristia, a ação de graças. A melhor forma de oração é a ação de graças, porque nela, que compreende as súplicas para as nossas necessidades, nós já suplicamos agradecendo, porque eu sei que Deus me dá aquilo que é necessário. Jesus está presente. Jesus, segundo o verbo, se oferece. Jesus na cruz se oferece ao Pai por nós. É o santo sacrifício da cruz. Ele derrama sangue por amor. Não por crueldade do Pai, mas por amor dele. Ele se oferece inteiramente ao Pai. Uma soberana liberdade daquele que é augustíssimo, o Senhor, daquele que é majestoso. Mas antes de se oferecer na cruz, Jesus na ceia se prostrou diante dos discípulos, lavou-lhes os pés, os beijou, enxugou-os. Jesus quase se humilhou, aliás, humilhou-se, para pedir de volta o amor que o pecado dos nossos primeiros pais começou a negar e nega ainda hoje nos nossos pecados. Jesus suplica de volta o amor. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para Ele. Somos a única criatura humana, é a única criatura que Deus criou por si, porque Ele pode conversar conosco, porque Ele espera que nós conversemos com Ele. E mais ainda, quando o pecado nos afastou de Deus, não afastou Deus de nós, nos afastou de Deus, Deus mandou seu Filho para nos salvar. E seu Filho se oferece por nós, beija os nossos pés, humilha-se e depois, ato supremo, se entrega na cruz e no Calvário. E vejam, aqui é uma coisa que nós podemos nos lembrar. Antes mesmo que as pessoas pudessem se oferecer, ou melhor, receber a Eucaristia no pão e no vinho como sacramento, naquele momento em que Jesus derramou seu sangue na cruz, homens e mulheres ressuscitaram. O sangue dele tocou a terra, homens e mulheres foram curados. Nem sabiam quem era aquele homem, ou mal o conheciam. Muitas enfermidades foram curadas, os coxos andaram, os cegos começaram a ver, os mudos falaram, os surdos ouviram. Sinais da realização messiânica das promessas. Quando celebramos a Eucaristia no Santíssimo, no nosso altar consagrado para esse fim, nós reapresentamos ao Pai aquele mesmo sacrifício de Jesus feito uma vez para sempre. No altar, sem derramamento de sangue, mas lá com derramamento de sangue. Aquele mesmo sacrifício apresentado nesta igreja, nesse altar, pelo nosso pároco, ou por outro sacerdote, ele tem o poder de curar pessoas, mesmo que não cheguem a comungar. Por isso, aquela ideia equivocada de que é inútil ir à missa se eu não posso hoje comungar, não, eu vou à missa porque Jesus me cura derramando o seu sangue no Calvário, e esse sangue me atinge aqui. Pela pregação da palavra, me atinge aqui porque o Senhor está presente, o Espírito Santo me envolve porque foi enviado pelo Senhor Jesus e continua a ser enviado entre nós, e nós podemos sentir o amor que nos abraça, o amor de Cristo que nos abraça, e nós nos aproximamos cheios de pecado do Senhor, e ao contrário de São Pedro, que dizia assim: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador, eu digo: Senhor, abraça-me fortemente porque eu sou pecador. Eu preciso de Ti, Senhor. Celebrar a Eucaristia, o santo sacrifício da missa, significa reverenciar o Senhor com espírito de adoração. O mais alto ato de adoração que existe na igreja, mais sublime dos atos de adoração, não é a adoração do Santíssimo no ostensório. Esse é o segundo ato de adoração mais importante. O primeiríssimo ato de adoração é precisamente que nós nos reunamos congregados pela Palavra de Deus para
presenciar de forma sacramental o único sacrifício de Cristo na cruz, que derramou seu sangue, e não é nunca demais repetir, derramou seu sangue por nós e pela nossa salvação. É no sangue de Cristo que nós somos redimidos. É nele que nós sabemos que não precisamos multiplicar vidas além da morte, porque basta uma vida, diz a Escritura. Vivemos uma só vez e depois disso vem a morte e a redenção. A salvação já nos foi dada. O sacrifício de Cristo pode transformar os nossos caminhos e nos tornar capazes de dar passos até o dia em que estaremos preparados para receber a comunhão. Santo sacrifício de Cristo é milagroso, generosamente milagroso. Não porque faz pequenos milagres de cura só, não só isso, porque faz milagres de tornar pessoas como nós, filhos de Deus, cada vez mais empenhados na intimidade do Senhor, cada vez mais envolvidos pela intimidade do Senhor. Ela nos torna capazes disso. Terceiro verbo, perdão. E por isso a celebração eucarística, ela deve ser envolvida de uma nobre simplicidade. Os gestos que fazemos na celebração eucarística não são inventados por nós. Nós adoramos Deus como Deus quer ser adorado. Nós celebramos os seus louvores como Ele quer ser celebrado. A liturgia é uma ação comum da Igreja em obediência ao Senhor. Cristo por nós se fez obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Sem obediência não há salvação. E na liturgia a nossa obediência se reveste de pequenos sinais. Obediência a quem? Obediência ao bom Deus. A obediência é um sinal de amor em que nós nos reconhecemos filhos do Eterno Pai, irmãos do Senhor Jesus, e nos reconhecemos como aqueles que vivem daquele ar que nós respiramos, daquela atmosfera que é o Espírito Santo. Somos uma só coisa com Deus unitrino. Na Eucaristia, nas celebrações eucarísticas, nós devemos tratar com esmero todas as manifestações da comunidade e dos ministros ordenados, cada um fazendo aquilo que lhe é próprio e procurando nos lembrar que há um quê de misterioso em cada celebração eucarística, que requer, e a liturgia nos pede isso, determinados momentos de silêncio orante. Quando o padre diz oremos, não deve saltar imediatamente para a oração ou ficar motivando a oração. Oremos. Esse convite deve ter resposta no nosso coração, uma oração interior, breve, mas verdadeira, que recolhe toda a oração da nossa semana, para que nós apresentemos ao Senhor como sacrifício vivo e espiritual. Devemos saber, na liturgia, a combinar silêncio e palavra, silêncio e louvor. E nós faremos uma belíssima sinfonia de amor para apresentar ao Senhor. Jesus, na Eucaristia, é recebido como alimento. Ele é recebido como alimento de duas formas que nos ensina a Igreja. Quando nós estamos devidamente preparados, em estado de graça, podemos receber o sacramento da Eucaristia sem o perigo de cometer sacrilégio e dizer ao Senhor: abraça-me, Senhor, porque eu sou teu. Envolve-me, Senhor, porque eu sou teu. Recebendo o sinal sacramental que contém o Senhor presente e vivo, Santo Agostinho dizia que na alimentação normal nós recebemos o alimento, deglutimos e aquele alimento se transforma em nós. Mas depois ele diz: na Eucaristia acontece o contrário. Nós recebemos o alimento, recebemos o pão da vida e nós nos tornamos Cristo. Uma só coisa com Cristo. Para isso é necessária a reta disposição, buscar a graça pelo sacramento da reconciliação. Se nós não nos encontramos nessas condições, a comunhão espiritual, desejar tão ardentemente o Senhor que Ele não se nega a quem o deseja. A comunhão espiritual é como o batismo de desejo. É realmente graça que salva.
Realmente graça que salva. Sem risco. Sem risco. Nós recebemos a Eucaristia. As retas disposições para receber se manifestam nos gestos de acolhimento da Eucaristia dada como alimento. Receber a comunhão na mão ou na boca, de pé ou de joelhos, mas do jeito certo. Na mão esquerda, a mão do lado do coração, com a mão direita levar à boca. Não façamos estrepolias com as mãos para disputar com o Padre se eu pego ou se ele pega a Eucaristia. Quantas vezes nós derrubamos ao chão e dói o coração ver o corpo do Senhor caído pelo chão. Ah, mas eu sou canhoto. Nos primeiros tempos da igreja, a igreja recomendava a mão direita e pegar com a esquerda. Hoje a lei é essa. Recebemos a comunhão na mão esquerda e imediatamente levamos à boca. Uma pequena e delicada obediência. Não custa nada, não dói e nos dá uma graça muito grande. Pequenos sinais de obediência nos dão são para Deus um sinal de grande amor. Receber a comunhão na boca. Abrir a boca, colocar a língua um pouco para fora. É como que um trono do amor de Deus que já cantou louvores ao Senhor e agora se prepara para recebê-lo. Muito simples. Se comunga na frente do sacerdote e se sai para o seu lugar depois de ter comungado com reverência e em oração. As conversas, os bate-papos, o uso dos celulares, a postagem podem ficar para depois. E uma coisa que pode ser um grande sinal de respeito e veneração à celebração eucarística é a gente aprender a desligar o celular durante a missa. Eu me desligo das outras coisas para estar a sós com Cristo, só com Ele, nada mais do que Ele, ninguém mais do que Ele, junto com a minha comunidade. Sim. Apresentar-se ao Senhor implica também alguns outros gestos de reverência, como o nosso modo de nos apresentar, o nosso modo de nos vestir. Ir à igreja para receber o Senhor, pelo menos deveria apresentar um certo pudor. Homens e mulheres, não falo de ninguém em especial. Quantas vezes, para procurar emprego, uma pessoa vai mais bem vestida do que para vir à missa? Aquele empregador não é mais importante do que Cristo. Eu peço que nós levemos em consideração tudo isso, para sermos adoradores do Senhor. Sermos adoradores do Senhor Jesus, adoradores em espírito e verdade. Enfim, nós sabemos que nós só somos igreja não porque fazemos a igreja como nós sonhamos, porque somos convocados para ser igreja como Cristo sonhou. Uma igreja da unidade, uma igreja do amor de Deus. Na igreja deve resplandecer a glória de Cristo, Senhor, que se mostra na Eucaristia, e que nos ensina que, assim como o trigo macerado, Santo Inácio de Antioquia dizia: eu sou como o trigo de Cristo, macerado pelo dente das feras para me tornar pão vivo de Deus. Assim como os grãos de trigo provenientes de diversos lugares são macerados para serem um só pão, assim nós somos reunidos na unidade da Trindade pelo Espírito Santo, pela palavra da Igreja que nos convoca para sermos um só corpo, uma só família. Em cada Eucaristia, depois de ter invocado o Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, o Padre invoca o Espírito Santo sobre a comunidade que se alimenta da palavra e da Eucaristia, para ser um só corpo, uma só família, um só povo. Queridos irmãos, só há verdadeira Igreja Católica quando nós nos entendemos bem sobre a Eucaristia, quando nós abraçamos com grande amor a Eucaristia, todo domingo. Eu diria que se nós temos amor a Deus na medida do possível todos os dias, nós nos alimentamos todos os dias. Um hino português, e com isso encerra esta homilia, diz assim: o corpo de Cristo é alimento, o seu sangue bebida verdadeira. Viverá para sempre o homem novo, quer tomar desse pão e desse vinho, nascendo quis ser nosso companheiro,
Na ceia se tornou nosso alimento, na morte se ofereceu como resgate e na glória, se nós dela participarmos, porque adoramos o Senhor hoje aqui, na glória Jesus será a recompensa da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.